Bom dia, professor Fabrício Fortuna, disciplina de Urgências e Emergências da UX. Vamos hoje para a aula onde vamos estudar um pouco mais sobre fisiopatologia, diagnóstico e como tratar de forma genérica, os casos de insuficiência ventilatória aguda. Nossa vinheta para começar a discussão é um paciente masculino de 67 anos, branco. Há 4 dias esse paciente está com tosse, ontem notou febre alta, dor ventilatória dependente no hemitórax direito, dispneia e expectoração purulenta. Ele é previamente isto, a não ser por hipertensão, mas que está em bom controle. Ao exame físico, ele se encontra em regular estado geral, pálido, taquicárdico, bastante taquipneico e com a pressão sistólica limítrofe. A respiração é rápida e superficial e ele não consegue terminar as frases. E o murmúrio vesicular é abolido na projeção do lobo inferior direito, posteriormente com o sopro tubário, maciço na percussão. Uma oximetria de 78% em ar ambiente. Então, um quadro clínico bastante típico dessa condição. O raio-x de tórax demonstra uma consolidação alveolo-ductal no lobo inferior direito, bem na projeção dos achados anormais no exame físico. Então, um diagnóstico de pneumonia comunitária grave. Como que a gente deve manejar esse paciente na emergência? A primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é o papel da ultrassonografia no sentido de diagnosticar rapidamente as causas de insuficiência ventilatória aguda. Quem desenhou e pesquisou isso ao longo das últimas 2 décadas foi esse médico aqui, o Daniel Lichtenstein. Ele é francês e ele deu esse nome que ajudou a propagar a técnica, que é o protocolo Blue, que nós vamos dar uma revisada agora. A verdade é que provavelmente na próxima década, o nosso estetoscópio ele vai deixar de ser útil, né? Da mesma forma como o estetoscópio de Laennec antigamente foi deixado de lado para o estetoscópio moderno, o ultrassom vai ser o próximo estetoscópio. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é você poder incorporar uma ferramenta à beira do leito, o exame físico, e não precisa levar o paciente para outro departamento, muito menos de um outro médico envolvido na interpretação dos achados. Você mesmo vai interpretar os achados ultrassonográficos para diagnosticar não só insuficiência ventilatória aguda, mas uma enorme gama de patologias que merecem ser tratadas tanto no âmbito da urgência como no âmbito ambulatorial. Então, se divide o pulmão em 3 zonas, aqui vocês estão vendo elas, zona anterior, a zona axilar e a zona posterior, zona 1, 2 e 3, respectivamente. O transdutor é aplicado entre os arcos costais nessas zonas e os achados são comparados sistematicamente com o lado contralateral. Esse é o ultrassom normal de pulmão. O ar conduz muito mal o som, então os radiologistas nunca procuraram explorar o potencial do ultrassom para avaliar esse órgão, né, os pulmões. Mas aqui vocês estão vendo então linhas horizontais, são chamadas linhas A. Então esse padrão de preto e branco com linhas horizontais é o padrão típico do alvéolo cheio de ar. Aqui está a pele, tá? E aqui provavelmente a gente está enxergando a pleura parietal. Esse é chamado modo B da ultrassonografia. Aqui nós estamos vendo a mesma janela, só que no modo M, que é o modo contínuo. Aqui vocês percebem pele, tecido celular subcutâneo. Aqui nas setas a gente está vendo pleura visceral e pleura parietal. E aqui o padrão ultrassonográfico do alvéolo misturado com o ar. Tá? Então aqui está o pulmão, aqui está a pele, tecido celular subcutâneo, aqui está a pleura. Esse é o sinal da areia da praia. Né? Aqui está a areia, aqui está o horizonte, o mar, e aqui está o céu. É o sinal da praia. Aqui a gente já está vendo achados patológicos.
né? Então, anteriormente, os achados normais. Aqui nós estamos vendo um arco costal com a sombra acústica. O ultrassom não consegue passar pelo osso. E aqui vocês estão vendo a pleura com linhas verticais. Então, mostrei para vocês que o padrão normal são linhas horizontais, as linhas A. Aqui vocês estão vendo linhas verticais, linhas B. Nada mais são do que os septos conjuntivos cheios de água ou de linfa, né? Se você tiver mais do que 5 linhas, também conhecidas como caudas de Comeda, você tem uma síndrome intersticial. Se ela for bilateral, simétrica, isso provavelmente é insuficiência cardíaca. Mais de 90% de chance de especificidade. Se for unilateral, provavelmente isso representa infecção. Claro que você não vai interpretar o achado ultrassonográfico isoladamente, assim como a gente não interpreta só o som do estetoscópio. Você vai interpretar isso de acordo com a história, com o exame físico, né? E ele vai te ajudar nesse sentido a formular o diagnóstico mais rápido. Por exemplo, se um paciente chegar com insuficiência ventilatória aguda e você colocar o probe do lado, onde ele diz que está doendo o hemitórax, cadê o sinal da praia? Você não tem mais as pleuras aparecendo aqui, elas não se mexem mais, não tem linha B, é padrão de linha A, é ar lá dentro, mas sumiu o pulmão. Então isso é achado que tem mais de 90% de especificidade para pneumotórax. No nosso caso, no nosso paciente, se a gente tivesse feito ultrassom, nós acharíamos algo muito parecido com isso. Parede torácica, líquido na pleura, as pleuras estão separadas. Aqui a gente está vendo o baço, né? Aqui o diafragma. Aqui a gente está vendo o lóbulo pulmonar. E aqui nós estamos vendo sinais de consolidação. Então isso é consolidação de espaço aéreo. Então você já consegue fazer o diagnóstico de consolidação, que com a clínica pode já significar pneumonia. Você consegue ver que tem líquido pleural associado. Aqui é o modo M mostrando parede torácica, a pleura visceral e a separação entre as pleuras com o líquido ali, né? Então, esse autor, o Lichtenstein, ele dividiu esses achados entre padrão A bilateral, que provavelmente significa DPOC, padrão B bilateral, que provavelmente significa insuficiência cardíaca, e o padrão AB, que na maioria dos casos significava infecção respiratória, pneumonia. Bom, feito esse parênteses então para falar sobre essa perspectiva da ultrassonografia, vamos conversar sobre causa, fisiopatologia de insuficiência ventilatória. A insuficiência ventilatória pode ser causada por uma incapacidade de manter vias aéreas pérvias, obstrução de vias aéreas inferiores com aumento de resistência, e aí os protótipos são DPOC e asma. Uma redução da complacência do pulmão por edema pulmonar na insuficiência cardíaca ou nas infecções graves, por fibrose pulmonar mais raramente. Por uma falha na oxigenação, que efetivamente está presente na maioria dos casos, e isso se deve predominantemente a distúrbios da relação entre ventilação e perfusão. Só um minuto. Desculpe, a minha filha abriu a porta. Então, existe uma relação muito constante entre a quantidade de sangue e ar em qualquer porção do tecido pulmonar. Essa relação é mais ou menos 1 de sangue para 0,8 de ar para conseguir que a hematose se faça como a natureza planejou. Tá? Quando você tem obstrução de vaso, mas a ventilação está preservada, ou seja, você perfunde, não perfunde, mas ventila, ou o contrário, que é mais comum, você pode ter obstrução ao fluxo aéreo, mas continua ventilando, perfundindo. Então você não ventila, mas perfunde. Então você altera essa distribuição.
Isso pode ser homogêneo ou heterogêneo, né? E nos casos mais graves, por exemplo, quando você tem uma consolidação de todo um pulmão ou de todo um lobo, por uma pneumonia grave, você pode fazer um shunt. O alvéolo repleto de fluido, repleto de pus, de inflamação, não recebendo nada de ar. E a perfusão continua normal. Então, a hipoxemia nesses casos, como na vinheta que eu mostrei para vocês, pode ser severa. Então, a causa mais comum assim de hipoxemia é distúrbio de ventilação-perfusão, dessa relação. E a falha de bomba respiratória, esse é um mecanismo que às vezes nos passa despercebido, pois para que a gente consiga ventilar, a gente precisa mexer o duplo Foley, que é a maior bomba que a gente tem no corpo, bomba mecânica. Então, se eu estou no estado de choque, ou se eu tenho uma neuropatia, ou se eu sofri um trauma e tenho fraturas de múltiplos arcos costais, ou se eu tenho uma doença neuromuscular agudizada ou hipertensão abdominal, eu posso perder a capacidade de movimentar o duplo Foley e com isso entrar em insuficiência ventilatória. Esses mecanismos eles não são isolados, eles podem se combinar de formas diversas em qualquer caso. Aqui vocês estão vendo uma representação das vias aéreas de condução. A gente pensa em pulmão só um espaço de troca de hematose, mas o ar precisa chegar até o alvéolo. Esse é um molde de um pulmão humano mesmo, um doador cadáver, né? Então vocês estão vendo em acrílico toda essa via aérea de condução. Se você tem um problema na via aérea de condução, a hematose pode estar ocorrendo perfeitamente, mas você vai entrar em insuficiência ventilatória. O brônquio ele pode estar fechado tanto na inspiração, mas isso é mais comum nas vias aéreas centrais, ou na expiração, quando isso é mais comum nas vias aéreas periféricas. E os exemplos típicos, então, são asma e DPOC. Você pode também ter doença a nível de parênquima pulmonar, como insuficiência cardíaca, pneumonias, né? Aqui nós temos uma microfotografia do tecido pulmonar, onde vocês podem ver os alvéolos e os capilares que os cercam. Esses capilares têm exato tamanho de uma hemácia. As hemácias têm que passar aqui em fila indiana e vocês vejam que o oxigênio ele tem que se difundir de vários pontos para que a hematose ocorra. Isso acontece porque o oxigênio é uma molécula pesada, que se difunde muito mal através de membranas. Ao contrário do gás carbônico, que é uma molécula muito leve, muito rápida para se difundir. Então, se você encher esses alvéolos com água ou pus, as hemácias vão continuar passando, mas a oxigenação vai cair dramaticamente. E isso é o distúrbio ventilação-perfusão. Obviamente, o pulmão capta o oxigênio, mas é o sistema circulatório que leva esse oxigênio para os tecidos. Então, você pode ter insuficiência ventilatória, hipoxemia tecidual por choque circulatório ou por doenças que acometam a capacidade de transportar o oxigênio aos tecidos, como hemoglobinopatias, anemia severa e etc. E como eu já descrevi anteriormente, os músculos são parte importante do processo. Para fazer o diagnóstico de insuficiência ventilatória, o ideal é ver como é que o duplo Foley está trabalhando. Tipicamente você vai ver que a respiração diafragmática, que é a nossa força motriz em condições de repouso e normalidade, ela não vai mais conseguir dar conta do recado e você vai ver que o paciente está utilizando musculatura respiratória acessória, como os esternocleidomastoideus, os intercostais e peitorais e a musculatura abdominal. Esternocleidomastoideu e intercostais para inspirar, então musculatura inspiratória acessória, e os retos abdominais para expirar contra uma obstrução, musculatura expiratória acessória. Do ponto de vista gasométrico, a insuficiência respiratória aguda pode ser dividida em dois tipos. Tipo 1, onde ela é
puramente hipóxica e representa provavelmente uma doença do parênquima pulmonar e da troca e do distúrbio de ventilação-perfusão. E o tipo 2, onde ela é hipóxico e hipercápnico. Como eu falei para vocês, o CO2 ele se difunde rapidamente. Então o CO2 é um marcador direto da ventilação alveolar. Quanto menos eu ventilo o alvéolo, maior vai ser o CO2. Se eu estou acumulando CO2, então eu já não tenho só um problema a nível de troca de alvéolo, mas eu estou hipoventilando. Isso é típico de doenças como a apneia de sono grave, doenças que comprometam o drive respiratório central e também de doenças que acometam os brônquios e a viária de condução, como o DPOC. DPOC e coma, alteração de consciência ou de drive são as causas mais comuns de insuficiência respiratória do tipo 2. Eu agrupei aqui as causas mais comuns no dia a dia. Qualquer dado momento na emergência, casos de DPOC grave descompensados estão chegando, casos de asma, de insuficiência cardíaca congestiva, as infecções respiratórias, pneumonias, obesidade severa, isso é uma epidemia atual no Brasil, né? Principalmente no nosso estado, a apneia obstrutiva do sono grave e a síndrome de desconforto respiratório do adulto. E, eventualmente, você pode ter doenças neuromusculares, pneumotóraxes, trauma em hospitais como Pompeia e hemorragia alveolar aguda ou hemoptise, com risco de vida. Um dos pontos fundamentais para estabilizar esses pacientes é administrar oxigênio, né? Existem várias formas de fazer isso e o médico tem que saber como dosar o oxigênio, como ofertar oxigênio e como reavaliar a sua condição. Para pacientes que têm hipoxemia leve, você pode utilizar os óculos nasais ou os cateteres nasais. São formas bastante simples, bastante baratas de você ofertar oxigênio. E isso você vai ligar num fluxômetro da parede, que é aquele aparelhinho que vocês veem nas redes de oxigênio no hospital, onde tem um registro que você gira no sentido horário para abrir e uma bolinha de metal que vai subindo. Aquele número que tem no fluxômetro mostra em quantos litros por minuto de gás você está oferecendo. Esses óculos ou catéteres ligados no fluxômetro, eles que deve estar funcionando entre 0,5 a 6 litros por minuto, você consegue ofertar uma fração inspiratória de oxigênio de até 30-35%, dependendo da maneira como o paciente está respirando, do padrão respiratório. Já que eu falei no assunto, o que é fração inspiratória de oxigênio, ou FiO2? É a dose de oxigênio. Assim como você vai dar um comprimido de aspirina e você fala em 200 ou 325 miligramas para referenciar a dose que você está usando, a maneira correta técnica de você se referir à dose de oxigênio que está usando é a FiO2. Nós aqui estamos respirando ar puro, que tem uma FiO2, que é a concentração de oxigênio, de 0,21. Ou seja, 21% do ar que nós estamos respirando é composto por oxigênio. Então, quando a gente enriquece essa mistura com o oxigênio da rede do hospital, a gente aumenta a FiO2. O grande problema desses dispositivos mais simples é que você não sabe exatamente qual é a FiO2 que você está utilizando. Eles não têm essa mensuração. Então, como eu disse, se você precisar saber exatamente qual é a FiO2 que está usando, você vai precisar ir para uma máscara, por exemplo. FiO2 até 0,4 são consideradas baixas FiO2. FiO2 acima de 0,6 ou 60% são consideradas tóxicas. Muito oxigênio libera radicais livres dentro das células, inclusive das células pulmonares, os pneumócitos, podendo levar, se utilizadas por períodos prolongados, de 12 horas ou mais, à lesão celular e dos tecidos. As máscaras de Venturi são também bastante utilizadas na emergência.
Elas utilizam um mecanismo de jato sob pressão, então você tem que ligar elas no fluxômetro e utilizar um fluxo de 10 a 15 litros por minuto para que isso gere pressão suficiente nessa porção da máscara. É um cilindro com aberturas. Essas aberturas são padronizadas para cada FO2 que você quiser utilizar. Então existem cilindros que vão te dar FO2 de 30, 35, 40, 45 e 60% de FO2, dependendo do tamanho da abertura. E isso utiliza o princípio de Bernoulli do fluxo em jato. Então essa máscara, ela te dá uma FO2 mais precisa. Em casos extremos, na estabilização da maioria dos pacientes criticamente e eventualmente para você preparar uma sequência de intubação rápida para assegurar uma via aérea, você vai usar uma máscara de Hudson. Essa máscara ela tem um reservatório, aberturas para exalar por aqui e ela vai te dar uma FO2 de praticamente 100%, né? Ou seja, oxigênio puro. Mas o quanto de oxigênio, qual é a dose de oxigênio que eu tenho que usar? Como quase tudo em medicina, a resposta mais certa é o suficiente. Aqui vocês estão vendo a curva de dissociação de oxihemoglobina, famosa dos livros textos de fisiologia, mostrando que com uma PaO2, uma saturação de O2 abaixo de 90%, você tem uma redução dramática da PaO2 tecidual. Tá? Então, para aquele paciente que você não conhece, o paciente típico, manter uma oximetria acima de 90% garante que você tenha uma PaO2 tecidual, geralmente ao redor de 40 ml de mercúrio, que é suficiente para que as mitocôndrias funcionem bem, assumindo que cardiocirculatório e hemoglobina estejam adequados. Abaixo disso, você observa uma redução importante da tensão de O2 nos tecidos periféricos. Existem pacientes que são crônicos. Pacientes com DPOC são o protótipo disso. Eles têm insuficiência ventilatória crônica e ele se adapta à hipoxemia tecidual, através da reestruturação de DNA e expressão de novas moléculas. Então, para esses pacientes crônicos, principalmente para eles, você ofertar oxigênio demais pode levar a complicações. Como eles já não respondem bem à hipóxia com os reflexos de tronco e principalmente não respondem bem à hipercapnia, se você ofertar oxigênio demais, você pode deprimir o drive respiratório, levando a um coma, hipercapnia e coma. Então, como saber o que é seguro para os pacientes? O ideal é ofertar oxigênio em baixos fluxos. Tá? Pacientes crônicos, obesos, com apneia do sono, com DPOC grave, você não vai sair colocando máscara com FO2 acima de 50%. A não ser que seja uma medida imediata apenas para preparar para intubação e suporte ventilatório mecânico. Se você vai tentar manter esse paciente de consciência, vai utilizar farmacoterapia no primeiro momento, o ideal é você utilizar oxigênio em baixos fluxos para evitar a narcose carbônica. Aqui vocês estão vendo um indivíduo com DPOC, um estudo experimental, mostrando o efeito da narcose carbônica. Aqui é a ventilação do paciente e aqui é a PaCO2. Então, esses pacientes, se eles respiraram oxigênio em altas FO2, você vê que o drive respiratório cai e a PaCO2 aumenta. Naqueles pacientes crônicos, isso pode levar, inclusive, à morte. Um novo método, nos últimos 2 anos, surgiu aí uma nova tecnologia para ofertar oxigênio em altos fluxos. O problema maior era ressecar a via aérea. Quando você coloca uma cânula nasal saindo aquele fluxo de oxigênio, mesmo com umidificador, acima de 6 litros por minuto, você começa a ter dor de cabeça, sangramento, ressecamento da via aérea. E esses dispositivos novos, essas cânulas de alto fluxo, elas umidificam e controlam o fluxo. Você pode ofertar até 15, 20 litros por minuto de oxigênio para pacientes que estão com altas necessidades,
de forma extremamente confortável, tá? Essas cânulas são de uso individual, né? Então isso custa bem mais caro. Eu não tenho experiência pessoal ainda, né? Alguns hospitais aqui privados estão pensando em adquirir essa tecnologia. Esse foi o estudo publicado no New England, que comparou isso com ventilação não invasiva, que depois eu vou explicar para vocês o que é, na insuficiência ventilatória aguda hipoxêmica, ou seja, do tipo 1, sem hipercapnia. Aqui, oxigênio padrão com máscara, ventilação não invasiva e cânula de alto fluxo, isso era o risco de intubação. Tá? Então, aqui o P não foi significativo, não teve diferença entre os grupos. Porém, quando você olhou apenas aqueles que tinham a pior relação PaO2-FiO2, que é uma medida do grau de hipóxia, medida da gravidade da insuficiência ventilatória, os pacientes randomizados para cânula de alto fluxo significativamente tiveram menos necessidade de intubação. Inclusive quando comparado com ventilação não invasiva. Claro que isso foi apenas um estudo ainda, mas um estudo bastante provocativo que mostra que essa técnica pode ser bastante interessante para dar suporte para pacientes com insuficiência ventilatória aguda num futuro precoce. Bom, em relação ao nosso paciente, então, depois de discutir tudo isso, nós administramos oxigênio por máscara de Ventura de 50%, monitorizamos ele, deixamos ele com acesso venoso, infundimos cristalóide, EV em bolos, por se tratar-se de sepse, coletamos as culturas, iniciamos a cefuroximia e azitromicina intravenosa, e após 30 minutos ele estava se sentindo razoavelmente melhor, com melhora da pressão, da frequência cardíaca, da frequência respiratória e da oximetria. Um esforço moderado com alguma tiragem. Algumas horas depois da reavaliação, porém, houve piora clínica e o paciente encontra-se muito dispneico, com esforço respiratório importante e redução do nível de consciência, sonolento e confuso. A frequência respiratória dele agora está 35. Ele ventila apenas superficialmente, com uso de musculatura acessória, uma oximetria de 85% mesmo com uma máscara de Hudson, e a pressão voltou a cair, a frequência cardíaca voltou a aumentar. E agora ele tem má perfusão periférica. Vejam o raio-x dele com infiltrados, o que era uma consolidação localizada agora virou infiltrados simétricos bilaterais. E uma gasometria com acidose e hipoxemia severas. Esse é o quadro típico da síndrome de desconforto do adulto. Uma síndrome de inflamação sistêmica generalizada, a causa mais comum é pneumonia, mas a partir daí você tem perda da barreira alvéolo-capilar em todo o pulmão e o plasma começa a exudar para dentro dos alvéolos. Então isso é uma doença que em questão de horas é capaz de matar e matava mesmo. Até que na década de 60, depois de um surto de poliomielite que acometeu os Estados Unidos e a Europa, não existia suporte ventilatório mecânico. Então aqui vocês estão vendo um galpão inteiro industrial com vários pulmões de aço. Aqui vocês estão vendo os pacientes, aqui uma menininha, ó. Esse pulmão de aço ele fazia pressão negativa com uma bomba hidráulica e você não precisava entubar o paciente. Então esse era o design do ventilador mecânico que estava ganhando aceitação nos Estados Unidos. Na Europa, o design era o que nós utilizamos hoje. Você faz a ventilação com a pressão positiva através de uma prótese intratraqueal. A vantagem daqui é que o paciente não precisava ficar sedado, podia ficar consciente, mas a questão de custo energético e tamanho desfavoreceu o pulmão de aço. Então hoje nós fazemos ventilação com pressão positiva. Esse é um ventilador relativamente moderno, o Bennett. Interface gráfica com tela touchscreen, onde você pode programar as mais diversas variáveis e acompanhar através de curvas de fluxo-volume, volume-tempo, pressão-tempo, como é que está se fazendo o processo da ventilação, de suporte ventilatório. E a parte mecânica. Aqui você vai colocar o O2 da parede, o ar comprimido, o aparelho vai misturar, aqui você está vendo o filtro, né? Tem um conduto que vai para o paciente e o outro conduto que volta, de forma que o aparelho consegue medir
com bastante precisão, de apenas 10 ml, o fluxo que está indo e o que está voltando para o paciente, para você poder ajustar a ventilação mecânica. Isso feito através de uma prótese endotraqueal, né? O paciente vai precisar de algum nível de sedação para ficar confortável, né? De forma geral, não é meu objetivo ficar discorrendo sobre isso, mas apenas para vocês saberem, né? O que a gente faz hoje nas casos de emergência é a chamada ventilação protetora. Há uns 10 a 20 anos atrás, se costumava ventilar com 10 a 12 ml por quilo de peso ideal. E isso se mostrou absolutamente deletério no pulmão que está machucado. Então, hoje o paciente vai ficar ventilando, mesmo no transoperatório, no pós-operatório, um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo. Isso machuca bem menos o pulmão. A pressão expiratória final positiva apenas necessária para manter uma oximetria acima de 90%. Uma frequência respiratória individualizada e uma relação inspiração e expiração procurando ficar próxima do normal, que é 1:2. Aqui vocês estão vendo pacientes com síndrome de desconforto adulto antes da aplicação da ventilação mecânica com PIP e depois da aplicação da ventilação mecânica. Então aqui vocês podem imaginar, nesse caso aqui, a quantidade de distúrbio de ventilação-perfusão, né? Com mais de 60% a 70% do pulmão colapsado com exudato e o débito cardíaco passando para aqui, justamente a região que está recebendo o maior débito cardíaco, por causa que é a região que está pendente, né? Então, um distúrbio de ventilação-perfusão muito grave. E aqui é após a aplicação de PIP, pressão positiva, para você recrutar pulmão e conseguir distribuir melhor essa relação ventilação-perfusão. Então, nosso paciente foi para a UTI, ele está entubado, está sendo ventilado, está sedado. E vem o nosso segundo paciente de hoje. Paciente de 62 anos, masculino, branco. Ele chega com uma história de dispneia há vários anos, normalmente aos pequenos esforços, mas há 10 dias isso piorou bastante e hoje está muito intensa e ao repouso. Ao exame físico, ele está em regular estado geral, uma frequência cardíaca de 105, respiratório de 28 e uma pressão arterial normal. Ele usa bastante a musculatura acessória, o tempo respiratório é prolongado, ele sibila difusamente na ausculta pulmonar e o murmúrio vesicular é abolido. E não tolera o decúbito. E uma oximetria de 80% em ar ambiente. Esse é o exame físico dele, a inspeção dele. A famosa ortopneia com ancoragem, emagrecido, respiração com lábios semicerrados. E esse é o raio-x típico nesse tipo de situação, com uma hiperexpansão dos campos pulmonares e rarefação, principalmente nos lobos superiores. Então, o diagnóstico dele, provavelmente vocês já se deram conta que é um paciente que está com uma exacerbação aguda de DPOC. Então, enquanto no exemplo anterior nós discutimos eminentemente o paciente com doença parenquimatosa, vamos aqui ver o que acontece com o paciente que tem uma doença de via aérea, de obstrução de via aérea de condução. O que nós vamos fazer para melhorar ele? Nós vamos administrar O2 suplementar em baixos fluxos, porque ele é crônico, para evitar a narcose carbônica. E nós vamos utilizar broncodilatadores pela via inalatória nas máximas doses toleradas. Se for o que tiver no hospital, nebulizadores. Se o meu hospital tiver isso, cada vez mais hospitais estão tendo esse dispositivo, espaçadores com nebulímetros dosimetrados, para reduzir os efeitos colaterais dos nebulizadores, da obstrução sistêmica dos broncodilatadores. Após 30 minutos usando fenoterol associado a epratrópio via espaçador 10 em 10 minutos, ele não apresentou uma melhora significativa. A gasometria, como era esperado, mostrou um pH de 7,31, com uma PaCO2 elevada e uma PaO2 baixa. Então, uma insuficiência ventilatória do tipo 2. Vejam que, como é típico na prática, esses pacientes eles melhoram bastante a oxigenação apenas com baixos fluxos de oxigênio.
O que fazer então se o tratamento farmacológico atingiu seu limite e não ofereceu muito benefício? A resposta é ventilação mecânica não invasiva. Então, quando a gente fala em suporte ventilatório mecânico hoje, nós temos duas modalidades. A tradicional, que é invasiva, com pressão positiva, e a ventilação mecânica não invasiva, onde você mantém o paciente consciente, sem tubo, com uma interface. Tá? Isso surgiu para suporte ventilatório domiciliar, mas ganhou utilidade no departamento de emergência e na UTI, para aqueles pacientes que têm doença respiratória crônica agudizada, que têm um mau prognóstico quando entubados e ventilados de forma convencional. Tipicamente um paciente como o nosso amigo aqui. Imagina você colocar um paciente com esse nível de doença crônica, entubar, paralisar, sedar e colocar no respirador mecânico. A chance dele conseguir ser estubado é muito pequena. Então, existem algumas indicações para ventilação mecânica não invasiva que têm um alto nível de suporte na literatura. Exacerbação de DPOC, edema pulmonar cardiogênico, o paciente imunocomprometido e para prevenir a falha de extubação nos pacientes que têm alto risco de falha de extubação. Então, você inicia nesse tipo de paciente ao modo não invasivo, ele precisa estar hemodinamicamente estável, consciente, colaborativo, ou seja, a doença tem que ser respiratória pura, tá? Com uma anatomia favorável. Houve melhora dentro de 1 a 4 horas? Se sim, você continua intercalando períodos de não invasiva com períodos de descanso até que precise, até o necessário para melhorar. Se não houve melhora dentro de 1 a 4 horas, então você vai avaliar a necessidade de intubar esse paciente. O grande erro na não invasiva é retardar uma intubação. Esses pacientes, quando eles respondem, eles melhoram rapidamente. Então, se não houve melhora e o paciente é candidato a intubação e ventilação invasiva, é isso que é a conduta correta. Qual que é o futuro? Hoje já é presente, né? Nós temos isso, inclusive, sendo feito em alguns casos aqui na nossa cidade, que é a ECMO, circulação e oxigenação transmembrana extracorpórea. Isso ressurgiu, essa ideia, na epidemia de influenza de 2009, quando mesmo com ventilação mecânica com pressão positiva, alguns pacientes não conseguiram ser salvos, milhares de pacientes, na verdade. Então, nós temos aqui um oxigenador com uma membrana especial que consegue fazer o papel da hematose. Você coloca oxigênio aqui, o sangue do paciente vem de uma cânula venosa, passa por um circuito, uma bomba hidráulica ou magnética, vai passar por aqui, vai misturar com o oxigênio e vai voltar numa outra cânula venosa. Existem circuitos que são veno-venosos, como esse aqui, e existem circuitos que são veno-arteriais. Tá? Aqui vocês estão vendo, desculpa, veno-venoso separado, veno-venoso com catéter único. Tá? Aqui vocês estão vendo uma paciente que está aguardando o transplante por uma condição muito grave, e aqui o circuito de extracorpórea, aqui o oxigenador, né? Inclusive fazendo fisioterapia enquanto aguarda o seu transplante. Então, existem alguns casos raros. Eu diria que o ano passado em Caxias nós tivemos 3 ou 4 desses casos, no ano, onde você utiliza todos os recursos de suporte ventilatório mecânico e isso não é suficiente. Nesses casos, hoje é possível você combinar o suporte ventilatório mecânico com a oxigenação extracorpórea por membrana, né, para conseguir maximizar o sucesso terapêutico. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Eu sugiro como leitura complementar os capítulos 2 e 17 do Rosen, ou os capítulos de insuficiência ventilatória aguda do Harrison e do Cécio. Foi um prazer conversar com vocês e até a nossa próxima aula.